Vai conversar agora, Basílio, inclusive com o senador Vanderlan Cardoso, que fez perguntas ontem a Pazuello durante a CPI da pandemia. Senador, muito bom dia, bem-vindo ao Live CNN. Bom dia, Daniel, bom dia, Tainá, bom dia a todos os que estão nos vendo nesse momento. Uma honra estar com vocês. Senador, ontem o senhor, durante os seus questionamentos, a sua fala na CPI, enalteceu a gestão de Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde. O senhor, de fato, acredita que ele teve uma boa conduta à frente da pasta durante a pandemia? Daniel, eu quis ser justo, né? Por tudo que foi feito durante esse período que o ministro passou. Se nós pegarmos alguns números, Daniel, como, por exemplo, os respiradores que foram tão importantes para salvar milhares de vidas, o que tinha sido compra anterior à gestão dele, de Hong Kong, não chegou nenhum. E ele incentivou, através do Ministério, o governo federal, para que empresas, indústrias nacionais produzissem respiradores e foram distribuídos ao nosso país, em todos os estados, independente de se era oposição ou situação, quase 20 mil respiradores. E o atendimento que foi dado aos secretários de saúde, aos governos, a trajetória de vida do ministro. Então, eu quis ser justo na minha fala. Eu não fiz pergunta nenhuma para ele, mas eu quis ser justo. Por tudo que foi feito e as ações, ele é um homem de logística. E eu fiquei muito feliz quando o ministro, sabendo do histórico dele, sendo de logística, em ter esse atendimento que foi dado aos governos dos estados, às prefeituras, através do que foi pedido ao Ministério. Senador, participa também da nossa entrevista o Gustavo Uribe, que é analista de política. Daqui a pouco, Gustavo, eu passo a palavra para você. Eu tenho uma pergunta também para o senador. A gente viu agora há pouco até a análise da Basília Rodrigues, esses depoimentos surpreenderam até mesmo a oposição. Viu-se ali um Pazuello muito bem preparado e treinado para dar as respostas necessárias, mas a gente tem visto também a oposição apontando uma série de inconsistências e contradições nos depoimentos dados pelo ex-ministro da Saúde, como ocorreu também com o ex-secretário da SECOM, o Fábio Van Garten. Qual será a estratégia do governo para confrontar essas versões que são apresentadas pela oposição, de incongruências nos discursos apresentados até aqui pelos ex-ministros? Seria o caso, eu pergunto ao senhor, senador, de acariações? O senhor é a favor de acariações a partir daqui? Tainá, a princípio eu sou contra até a CPI. Eu só fui na CPI, só pedi para participar, para agradecer e também para dizer, olha, acho que estão passando dos limites. Essa CPI eu vejo ela até de uma forma de antecipação, até mesmo do horário eleitoral. Então, quando você pega as perguntas, que são muitas vezes respondidas, e é feita 8, 10 vezes a mesma pergunta, como foi o caso da compra da vacina da Pfizer, veja bem, você vai responder sim ou não, uma pergunta, a resposta tem que ser tão complexa, explicar o que foi, mas tem que ser sim ou não. Então, eu fui pedir para falar, certo? E não concordo da forma que está sendo levado a CPI, num momento de dificuldade que o país está passando. Acho que nós devíamos estar concentrando mais em vacinas. Nós devíamos estar debatendo mais os monopólios que estão acabando com o nosso país. E isso está passando em branco, essa discussão não está vindo. Então, eu trabalho muito, Tainá, com a pauta positiva. Tanto é que estou aqui na cidade de Pires do Rio, no interior de Goiás, reunido com a prefeita, vereadores, lideranças, tratando de assuntos de saúde, infraestrutura, a viabilização de recursos para os estados e os municípios. Então, eu não vejo nessa CPI, com todo respeito aos colegas senadores que estão participando, vi há pouco aí vocês falaram as 15 mentiras que o relator Renan Calheiros, com todo respeito, vai apresentar e que foi noticiado. Mas olha a falta de respeito que há quando vários senadores aí, um ficou chamando o outro de mentiroso,
pais de famílias, avós. Então vai ter que pegar todas as mentiras, porque uma frase de efeito, até mesmo quando o ministro diz, manda quem pode, obedece quem tem juízo, Tainá, é uma frase que nós usamos muito aqui, até mesmo em Goiás, no Brasil inteiro. Eu fui prefeito. Muitas das vezes, quando um vereador chegava e pedia uma coisa para mim, e até mesmo para dizer, olha, aqui o vereador pede, e aí nós vamos atender isso, aquilo, e às vezes, até dentro de casa a gente fala isso, quando as nossas esposas mandam fazer alguma coisa, quem manda quem pode, obedece quem tem. Até isso, pelo amor de Deus, misericórdia, esse rumo que está tomando. A frase foi um manda, o outro obedece. Foi um pouquinho diferente. E o Gustavo Uribe também tem uma pergunta para o senhor, senador. Bom dia a todos, bom dia senador, Tainá, Daniel. Eu vou retomar um pouquinho a pergunta da Tainá. O senhor diz que é contra a CPI, mas o senhor não acha que tem que haver uma investigação, uma apuração sobre os eventuais erros e equívocos cometidos em relação à pandemia do coronavírus? O que o senhor propõe, então, se não é uma CPI? Olha, já está sendo investigado. Acho que já tem mais de ações concretas sendo feitas de desvios de recursos que foram destinados e não faltou recurso para prefeituras, para estado. Já está tendo essas investigações. Eu acho que todos, não é isso aqui querer dizer que o governo tem sua parcela de culpa. Inclusive, ontem na minha fala eu disse que até eu me sinto culpado, às vezes, por não ter agido mais. Todos são culpados pelo que está acontecendo. Agora vamos pegar por base, gente. A Índia é o maior produtor de matéria-prima para vacinas, inclusive da coronavírus. Hoje é o país que mais morre pessoas, é a Índia. É a Índia. Eu já morei no norte do país e eu vejo essa discussão da cloroquina tão absurda, o que está se falando, é só para o lado de cloroquina. Eu morei em Roraima. Quando cheguei em Roraima, eu fui acometido de malária 5 vezes. Tomei muito esse medicamento. Mas tem eficácia para malária? Tem eficácia para malária. Para a Covid, não. Sim, mas olha, o que eu estou falando é das discussões que estão tendo. Essas discussões que estão levando para um lado para o outro. Eu nunca defendi cloroquina para vacina, em hipótese alguma. Mas eu estou falando os rumos que estão tomando essa questão da CPI. Eu, inclusive, não sei se vocês sabem, eu apresentei um projeto de lei no Senado para que empresas públicas de direito público e privado pudessem comprar vacina quando houvesse disponibilização e doar 50% para o SUS. Então, nós estamos procurando de todas as maneiras resolver situações que, para isso, o Congresso, através das leis, das discussões. Agora, o que eu estou dizendo aqui, que eu estou vendo excessos. Antecipação de eleição. Aliás, talvez até antecipação de horário eleitoral. Senador, quem entra na nossa conversa agora é também a analista de política em Brasília, a Basília Rodrigues. Ela tem uma pergunta também. Basília, é contigo. Oi, senador, muito bom dia. Obrigada por participar conosco aí nessa entrevista. Olha, a gente está aqui na frente do Congresso Nacional, que é seu habitat natural, digamos assim, né? Nessa imagem do Clérton Cruz, do Isaías Lima. Agradecer ao senhor também pela resposta, se vier. O senhor não tem vontade de perguntar ao Ministério da Saúde ou aqui na CPI da pandemia por que Goiás foi logo um dos primeiros estados a ficar sem hospital de campanha, que era uma iniciativa tão necessária em meio à pandemia? O estado de Goiás, através das ações do governo federal, Ministério da Saúde, governo do estado, através do governador Ronaldo Caiado, os recursos que receberam propiciou ao governo do estado sair de pouco mais de 250 leitos de UTIs para a Covid no estado de Goiás. Se eu não me engano, já ultrapassou mais de 1.000. Inclusive, hoje, o governador do estado, Ronaldo Caiado, está na cidade de Porá, que é a cidade que eu nasci, para inaugurar mais leitos de UTIs voltados para a Covid.